Oi, eu sou a Júlia. E eu sou a Suelen. Nós somos estudantes da ETEC Padre José Nunes Dias. E hoje iremos falar sobre a civilização maia. Os maias foram uma civilização mesoamericana conhecida pelo seu logossilabário, o mais sofisticado e desenvolvido sistema de escrita da América pré-columbiana, bem como por sua arte, arquitetura, matemática, calendário e sistema astronômico. Os arqueólogos dividiram a história maia em 3 períodos principais: pré-clássico, de 800 a.C. a 300 d.C., clássico, 300 d.C. a 900 d.C., e pós-clássico, 900 d.C. a 1520 d.C. Tiveram seu auge entre 250 d.C. e 900 d.C. No auge, em 750, a população talvez tenha ultrapassado 13 milhões. Porém, pouco tempo depois, entre 750 e 950, houve rápido declínio. Centros urbanos densamente povoados foram abandonados e seus impressionantes edifícios viraram ruínas. A extinção dessa civilização, que os arqueólogos chamam de o colapso terminal do período clássico, é um dos grandes mistérios antropológicos dos tempos modernos. O que teria acontecido? Ao longo dos anos, estudiosos propuseram as mais variadas hipóteses para explicar esse declínio. Entre elas, guerras internas, invasões estrangeiras, surtos de doenças, dependência da monocultura, talvez degradação ambiental e mudanças climáticas. É provável que a explicação verdadeira seja a combinação destes e de outros fatores. Entretanto, nos últimos anos, acumularam-se os indícios de anomalias climáticas perto do fim do período clássico. Então, isso dá crédito à ideia de que intensas secas tiveram um papel preponderante na queda dessa civilização antiga. Os maias se desenvolveram na região da Mesoamérica, localizada na América Central. Eles ocupavam uma região que hoje é a Yucatán, que é no México, e os territórios da Guatemala, Belize e também de Honduras. Organizavam-se politicamente em cidades-estados, que, juntamente com as aldeias, formavam unidades políticas independentes, cada qual com um grau de desenvolvimento próprio. Era governada por um imperador que dividia o poder político entre diversas cidades-estado. Em cada estado, a autoridade e o poder eram exercidos em nome de um deus. O chefe de governo das cidades era assessorado por um conselho e auxiliado por um conjunto de funcionários públicos responsáveis pela manutenção da ordem pública, como os chefes das aldeias, os chefes militares, entre outros. A sociedade era dividida entre artesãos, trabalhadores e agricultores. A base da economia da civilização maia era basicamente agrícola, mas também havia grande movimentação com o comércio, que era realizado entre cidades e estados, e os preços dos produtos variavam em cada cidade e estado. Eles cultivavam o milho, que era um produto considerado sagrado, o algodão, o cacau e o agrave. Também realizava atividades econômicas como a caça, a pesca e o artesanato. A produção era coletiva e o solo não era propriedade privada, todo mundo podia usar. O Estado era o proprietário de todas as terras e o comércio não usava moedas e sim trocas. Ou seja, você iria para o comércio para vender seus produtos e eles realizavam trocas através de suas mercadorias. A arte maia era composta por elementos como a demarcação e pintura sobre o papel e gesso, esculturas em madeira e pedra, os modelos de estuque e as estatuetas em terracota.
possui uma forte relação com as crenças, a política, a história, a cultura e a religião politeísta, constituída por diversas divindades da civilização maia. Além das pinturas realizadas nos artesanatos produzidos, principalmente em cerâmica, a pintura maia teve grande destaque com a produção de diversos murais, os quais adornavam as paredes dos palácios e dos templos. A arte escultórica maia tinha a finalidade de embelezar os locais, de forma que adornavam os templos e os palácios. Os materiais mais utilizados para a produção dessa arte eram as pedras, gesso e madeira. Na arquitetura, a habilidade artística maia era presente em estruturas como a escadaria dos hieróglifos, localizada na cidade de Copán, em Honduras. Tinha como característica cultural o uso de estruturas de pedra calcária, dada a facilidade de encontrar e armazenar. Dos tipos de construção feitas com a contribuição artística da civilização maia, as mais relevantes são as plataformas cerimoniais, os palácios, os grupos E, as pirâmides e os templos, e os observatórios astronômicos. Alguns notáveis projetos arquitetônicos maias que podemos citar são o Palenque, Uxmal, Chichén Itzá e Mayapán. Em resumo, a arte maia foi expressa com força na arquitetura e na escultura, influenciando povos de diferentes momentos históricos. Tendo grande interesse na movimentação dos corpos celestes, desenvolveram 2 calendários: o solar, conhecido como Raab, com 365 dias dividido em 18 meses, e o cerimonial, conhecido como Tzolk'in, com 260 dias. A junção dos calendários ainda auxiliava em outra contagem de tempo, que era marcada a cada 52 anos. O Tzolk'in conta com 260 dias divididos em 3 grupos de meses com 20 dias. Em cada dia é contado de 1 a 13. Ele era utilizado para gerenciar atividades agrícolas, pois engloba as estações mais quentes do ano, quando é possível plantar. Esse modelo é baseado na gestação humana, que dura aproximadamente 260 dias. Curiosidades: o calendário solar maia, Raab, é 4 segundos mais preciso que o calendário utilizado atualmente. Os maias desenvolveram 17 maneiras distintas de contar o tempo. No sistema de numeração maia, os algarismos são baseados em símbolos. Os símbolos utilizados são o ponto e a barra horizontal, e no caso do 0, uma forma oval parecida com uma concha. A soma de 5 pontos constitui uma barra. Dessa forma, se usarmos os símbolos maias para escrever o número 8, utilizaremos 3 pontos sobre uma barra horizontal. Os números 4, 5 e 20 eram importantes para os maias, pois eles tinham a ideia de que o 5 formava uma unidade, a mão, e o 4 estava ligado à soma de 4 unidades de 5, formando uma pessoa, 20 dedos. De acordo com a história, os cálculos maias foram os primeiros a utilizar a simbologia do 0 no intuito de demonstrar um valor nulo. A escrita maia, também chamada hieróglifos maias, era o sistema de escrita da civilização maia da Mesoamérica pré-colombiana e, presentemente, o único sistema de escrita mesoamericano já decifrado. As escritas mais antigas, identificadas como maias, datam do século III a.C., e este sistema de escrita foi continuamente usado até pouco depois da chegada dos conquistadores espanhóis durante o século XVI, e até mais tarde em áreas isoladas como Taizal. A escrita maia utiliza logogramas complementados por um conjunto de glifos silábicos, com função semelhante à atual escrita japonesa. A escrita maia foi chamada hieroglífica pelos exploradores europeus dos séculos XVIII e XIX.
Os maias eram politeístas. Tinham o sacrifício humano como uma prática ritualística muito importante, já que eram feitos para que os deuses estivessem satisfeitos e garantissem o funcionamento do universo. Costumavam sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que entregavam-se voluntariamente ao sacrifício. As formas mais comuns de sacrifício eram a decapitação e a retirada do coração enquanto a pessoa ainda estivesse viva. As cerimônias religiosas dos maias também eram marcadas pelo consumo de substâncias alucinógenas, como balde, bebida alcoólica feita de mel, cascas de árvore e cogumelos alucinógenos. Acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais. Além disso, locais da natureza, como cavernas, por exemplo, eram sagradas, pois as enxergavam como portas para o mundo sobrenatural. Nesses locais, uma série de rituais eram realizados. Alguns dos deuses maias que podemos citar são o Itzamna, o deus criador do universo, Ixchel, a Senhora do Arco-Íris, Kinit-Ahau, deus do sol, entre outros, como Hanubiku e Chak, eram entendidos como outras manifestações de Itzamna. O paraíso mitológico que esses deuses habitavam era chamado de Tamoachan.